Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal da Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo. Vamos dar a sequência da nossa série da dieta. Hoje nós finalmente vamos para uma parte prática, uma parte aí que já vai começar a ser útil para vocês de fato. Nós vamos aprender hoje aí a calcular, a descobrir a nossa taxa metabólica basal, porque a partir dela que a gente vai tomar uma série de outras decisões aí na hora de montar a dieta, certo? Então, estão dando descarga aqui. Então, para quem não sabe, a taxa metabólica basal a gente vai considerar aí como aquela quantidade de energia que o nosso corpo gasta diariamente para que nós nos mantenhamos vivos e desempenhemos aí todas as nossas atividades ao longo do dia a dia, como a gente já discutiu. Então, existem duas maneiras de nós descobrirmos qual é a nossa taxa metabólica basal. A primeira seria você ir num profissional, num nutricionista esportivo, que ele naturalmente ia te fazer essa parte do serviço, ele ia te entregar o resultado pronto, inclusive a dieta, né? Então esse seria o caminho mais fácil. Mas se eu fizesse um vídeo mandando você para o nutricionista, você ia me mandar a merda, certo? Provavelmente você está aqui interessado na segunda opção, que é nós tentarmos descobrir aproximadamente nós mesmos, baseados fundamentalmente aí numa questão de tentativa e erro, tá? Por que eu digo tentativa e erro? Porque você pode encontrar até algumas fórmulas de calcular a sua taxa metabólica basal. Você entra se você procurar no Google, você encontra sites e fórmulas e tal, que vão tentar pegar a sua altura, o seu peso, o quanto você se exercita, né, a frequência com que você se exercita durante a semana, etc. E isso vai te dar um resultado. Porém, esses resultados dificilmente vão bater com a sua realidade, porque é só uma fórmula de aproximação, certo? Então, fica muito difícil prever apenas com base nessas tabelas ou fórmulas, certo? Porém, não significa que nós não possamos utilizar como uma referência inicial. Se você quiser, você pode fazer também, não tem problema. E começar a montar a dieta a partir daí, e depois ir atualizando conforme você vê que é a sua realidade específica do seu corpo. Independente da gente buscar uma fórmula para isso ou não, a gente vai buscar fazer nesse processo que leva um certo tempo e não é tão simples assim. Exige um pequeno, no começo principalmente, exige um pequeno esforço aí da parte de vocês de contabilizar exatamente as calorias que você ingere. E nós vamos tentar, primeira coisa, montar uma dieta padrão, uma dieta de referência, que nós vamos utilizar por um período aí de 2 semanas, por exemplo, e a partir disso nós vamos verificar o resultado dessas 2 semanas. Se ao longo dessas 2 semanas nós perdermos peso, significa que nós estamos comendo menos do que o nosso corpo gasta de energia. Se nós empatarmos, significa que empatou a conta. Se nós ganharmos peso, é porque aquilo já está acima da nossa taxa metabólica basal. Conforme isso for se alterando ao longo aí do fluxo de tempo, a gente vai sempre atualizando, seguindo os mesmos princípios. Então, para a gente descobrir a taxa metabólica basal, vamos começar fazendo o seguinte. Primeiro, entenda que uma dieta é uma coisa que você faz constantemente, dia após dia. Então, naturalmente, tem que ser uma coisa que você vai conseguir manter no seu dia a dia. Não adianta você elaborar uma dieta que se distancie da sua realidade cotidiana, porque você vai fugir dela. Então eu quero que nesse primeiro momento você faça o seguinte. Você pode ser num caderno, numa agenda, você pode usar o seu celular, seu computador, se você manjar de Excel, aí você faz uma tabela no Excel, enfim, eu aqui não manjo dessas coisas, mas se vocês entenderem, vocês podem fazer. Parem para pensar mais ou menos o dia a dia de vocês, como vocês se alimentam. Tá? E vocês tentem colocar no papel as refeições que vocês fazem, porque a partir daí a gente vai contabilizar quantas calorias você ingere no seu dia a dia. Nesse primeiro momento, não tem problema de você querer saber se a sua dieta está certa, se está errada alguma coisa. Nesse primeiro momento, realmente não vai importar. Eu quero que vocês peguem o jeito que vocês se alimentam normalmente, independente de estar certo ou errado, não tem isso por enquanto, e coloquem no papel quantas calorias dá cada refeição. Como é que vocês sabem quantas calorias tem o alimento? Claro que nas embalagens dos alimentos nós já temos essa informação, porque é obrigado a embalagem conter esse tipo de informação. Então você tem lá, quantos gramas desse alimento tem tantas calorias, quantas unidades desse alimento tem tantas calorias. A primeira fonte de informação, se você quiser, pode ser essa mesmo, a embalagem dos alimentos. A embalagem dos suplementos também, que você consome, tem essas informações. E, em último caso, se você não tiver essa informação de jeito nenhum, você busque na internet. Tente buscar em mais de um lugar, se for possível, para você ter uma informação mais precisa. Mas veja lá quantas calorias tem aquela porção que você está comendo. Isso dá um pouquinho de trabalho, concordo. E outra coisa é que você precisa saber fazer regra de 3, né? Proporção, para você fazer a conta. Quer dizer, se 10 gramas de um alimento tem 50 calorias, se você for comer 20 gramas, você tem que saber fazer a conta, logicamente, que automaticamente o número de calorias, já que dobra a quantidade do alimento, dobra também o número de calorias. Mas isso aí não cabe eu ficar explicando aqui, porque senão vamos ficar dando aula de matemática, vai ficar chato essa coisa.
Então, como vocês fariam, por exemplo? Vamos dizer, eu acordo de manhã, como 4 fatias de pão de forma, com 4 fatias de presunto e uma colher de requeijão. Por exemplo, aí você vai fazer a conta. Bom, você vai ver uma fatia de pão de forma tem, vamos dizer, 70 calorias. Esse número que eu estou falando não necessariamente é real, tá? É só um exemplo. Então, 4 fatias de pão de forma, 70 calorias cada uma, 280 calorias de pão de forma. Então, temos aí 280 calorias. Mas eu também coloco 4 fatias de presunto. Vamos dizer que cada fatia de presunto tenha mais 40 calorias. Então, 4 fatias vezes 40 calorias, mais 160. Aí uma colher de requeijão tem mais 40 calorias. Eu comi 2, então põe ela na conta também. Mais 2 colheres de 40 calorias dá mais 80 calorias. E vai somando, enfim, essa é a sua primeira refeição do dia. Então, refeição 1, eu como tantas calorias. Na refeição 2, vamos dizer que eu como 2 bananas e tomo um scoop de whey, por exemplo. Você vê lá quantas calorias tem o whey, coloca lá mais 2 bananas, cada uma tem mais tantas calorias. Refeição 2, eu ingiro mais tantas calorias. Aí depois eu vou almoçar. Quando eu vou almoçar, eu como tanto de arroz, como um tanto de frango, isso dá tantas calorias. E vou adicionando, certo? E aí no final você soma todos esses valores e você vai ter o resultado final de quantas calorias você costuma ingerir no seu dia a dia. Vamos supor aqui, por exemplo, que você ingira 2.500 calorias. Tudo bem. E esses são os alimentos que você come geralmente, então é uma alimentação que você consegue manter por um período de tempo aí estável. Então você vai passar um tempo se alimentando dessa forma, um tempo de amostragem, que eu vou dizer aqui, por exemplo, 2 semanas, porque é um tempo que dá para a gente ver uma variação de resultado, que um dia só você não vai ver resultado nenhum praticamente, certo? Então durante esse tempo você vai controlar o seu peso. A balança também vai ser útil nessa hora. Então você vai se pesando. Aí você pode se pesar, por exemplo, a cada 5 dias, 7 dias, você escolhe. Eu sugiro você não ficar se pesando todos os dias, porque de um dia para o outro você tem variações de peso e elas podem acabar te iludindo, te enganando. O que importa vai ser o resultado final desse período de tempo maior. Você até pode se pesar diariamente, contanto que você não se iluda com os valores apresentados, certo? Você vai se pesando e anotando o seu peso, registrando o seu peso para você lembrar depois e comparar no final do período o peso que você tinha no começo do período. E aí que você vai ver se essa dieta está fazendo você ganhar peso, perder peso ou está te mantendo na mesma. Se estiver te mantendo na mesma, você encontrou a sua taxa metabólica basal. Sua taxa metabólica basal corresponde aproximadamente a esse valor energético, a essas 2.500 calorias que você está ingerindo. A taxa metabólica basal vai mudar. Ao longo do tempo ela sofre variações, mas nesse momento ela é essa. Se você ganhou peso nesse período, aí a sua taxa metabólica basal então provavelmente é menor do que isso. E se você perdeu peso, a sua taxa metabólica basal é maior do que isso. Então, vocês vão ter um pouquinho de trabalho sim, de verificar quanta energia você põe para dentro ao longo do dia a dia, mas isso vai servir para vocês descobrirem qual é o gasto energético do seu corpo, que vai ser uma informação importantíssima. Beleza? Então, por enquanto, acho que está tranquilo. Avaliem o vídeo aqui embaixo, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal, acompanhem a página no Facebook também, cujo link está na descrição. Por enquanto é isso aí, um beijo enorme a todos vocês, até a próxima.